até achar aquela moeda. Então a ovelha sabe que está perdida e não consegue voltar. A dracma está perdida, mas não sabe que está perdida porque é um objeto inanimado. E preste atenção, isso está figurando a vida de uma pessoa que serve a Deus, de um ser humano. Porque você já se deparou com pessoas que estão perdidas, mas elas não sabem que está perdida. Então o pastor vai atrás, Deus envia homens de Deus, mulheres de Deus, missionários para evangelizar. Porque eles estão perdidos e não sabem que estão perdidos. Ou sabe que está perdido e não sabe voltar. Então o pastor vai atrás, vai evangelizar, vai aconselhar até trazer de volta. O objeto inanimado não sabe que está perdido, então existe aquele grupo de evangelismo que vai evangelizar a pessoas, convencê-la, vai pregar e anunciar o evangelho de Cristo até que ele seja achado. Agora, quando chega nesta parábola, perceba que ninguém vai atrás do filho pródigo. E talvez isso vai confrontar algumas pessoas que são cheias de mimimi dentro da igreja. Já ouviu algumas pessoas que, diante de uma situação, de um problema, ela fica se vitimizando e ela deixa de vir ao culto só para ver se alguém vai atrás dela, só para ver se alguém vai ligar para ela, e ninguém vai atrás, e ninguém liga. Por quê? Você sabe que está perdido e você sabe o caminho de casa. Então existem fases. Porque o pastor foi atrás de um, não veio atrás de mim? Porque aquele sabe que está perdido, mas não sabe voltar. Talvez o pastor não foi atrás de você, porque você sabe que está perdido e você sabe o caminho de volta. Então vamos analisar o texto como eu pedi para vocês. Então capítulo 15. Glória a Deus. E o versículo 11 vai dizer assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens, diga bens, tá bom, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, diga fazenda. E algumas bíblias vai estar assim, haveres, né? Os haveres, ou bens. Eu sou professor de teologia, e eu não fico teologando aqui, e não vou dizer que se você não falar grego e hebraico, você não conhece a Bíblia, porque se grego salvasse, a Grécia estava salva. E se hebraico salvasse, não existia mais de 70% de judeus ateus. E isso parece contraditório, mas é uma verdade. Mas o documento original da nossa Bíblia, do nosso documento que é chamado Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento é em grego. Então quando a gente lê na língua portuguesa, muitas das vezes a gente não percebe a grandeza do que nós estamos lendo. Mas quando a gente recorre à língua original, que o Novo Testamento é em grego, nós vamos passar a ter algumas particularidades que vai nos acrescentar, como este texto que nós acabamos de ler. O filho mais moço chega ao pai e perde parte dos bens que lhe pertencem. Por isso que eu fiz questão de você repetir a palavra bens. Porque a palavra bens, aqui no grego, significa oisia. Ou seja, é uma questão de bens materiais. Aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Então, quando o filho olha para o pai e já matou o pai no coração, porque como que você vai pedir parte da herança com o pai vivo? A herança é repartida quando o pai morre, ou é feito um documento quando ele está prestes a morrer. O que este menino está nos mostrando é que para ele o pai já estava morto no coração. Ele estava na casa do pai, mas no coração o pai estava morto. Ele estava participando das coisas do pai, mas no coração dele o pai já estava morto. Então ele olha para o pai e diz assim: pai, me dá parte dos bens que me pertencem. E a Bíblia vai dizer que o pai repartiu não só para ele, mas para os 2 filhos, que lá na frente nós vamos enxergar que existem pessoas que estão desviadas fora da igreja, e existem pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Por que o filho mais velho então resolveu receber parte da herança? Já que o pai não está morto, já que o pai não vai morrer, então por que ele não recusou? Ele estava desviado dentro de casa. Mas eu quero agora fazer menção do filho pródigo, o mais novo. Que pródigo significa gastador. Então quando ele diz assim: pai, me dá parte dos bens que me pertencem, ele está dizendo assim, ó, tudo isso que é material, tudo isso que é financeiro, que é visível e palpável, que é meu, eu quero. Aí o texto vai dizer assim: e o pai repartiu entre eles a fazenda. Se na boca do filho bens é oisia, na boca do pai, fazenda ou haveres, não sei como está na sua Bíblia, ou até mesmo bens, na boca do pai está escrito bios, e bios é relacionado à vida.
O que eu estou querendo dizer? Enquanto o filho olha para o que é do pai, e ele só enxerga o que é material, o pai está dizendo assim, tudo isso que eu conquistei foi resultado da minha vida, foi resultado do meu sangue, foi resultado do meu esforço. Quem aqui tem um bem material? Tem um carro, tem um celular, tem uma casa própria? Levanta a mão, levanta a mão. Eu posso olhar para a sua casa, eu posso olhar para o seu celular, eu posso olhar para o seu carro e enxergar apenas um bem material. É assim que um bandido enxerga, ele olha apenas um bem material. Mas para quem conquistou? Passou noites em claro, teve que acordar mais cedo, teve que passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa, teve que ficar longe da família, teve que suar, teve que trabalhar. Então não é só um bem material, isso é a sua vida depositada naquele. Então quando ele olha para casa, por isso que as pessoas dizem assim, não é seu, por isso que você não valoriza. Porque por menor que seja, se você comprou, se isso lhe custou caro, você vai dizer assim, isso aqui eu vou valorizar. Porque não é o dinheiro, não é o bem material. Isso aqui é o resultado do meu esforço, é o resultado do meu sangue, é o resultado da minha vida. É isso que o pai está dizendo para o filho. Você está olhando para o que é meu e é apenas bem material. Mas o que eu estou repartindo para vocês é a minha vida. Agora segura, está reportando para Jesus. Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário. Para alguns isso não significa nada. Então eles querem só as bênçãos materiais. E existe um super crente que quando ele se acha no direito diz, eu vou pôr Deus na parede. Olha, o caco, pó, barro. E diz, se Deus não me der, eu desvio. Desvia, infeliz, vai embora. Vai embora. Porque Deus ninguém põe na parede. Porque a Deus ninguém fica barganhando. Porque com Deus ninguém afronta. Nós somos servos de Deus e filhos de Deus. Então alguém olha para Deus e diz assim, eu só quero... Olha o que a Bíblia diz assim, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, não a minha mão. Porque tem gente que só busca a mão de Deus, as bênçãos, só o que Ele pode dar. Eu vou para a igreja porque Ele pode dar. Eu vou para a igreja porque Ele vai dar. Eu vou para a igreja porque Ele vai fazer. E glória a Deus por isso. Mas o assunto primordial é, eu vou porque Ele já fez na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário foi por mim. Então eu venho para a igreja por aquilo que Ele já fez. Foi lido aqui Salmos 23, e na nossa língua portuguesa está escrito assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no hebraico está assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A tradução veio errônea, porque quando eu digo nada me faltará, eu estou relacionando a minha mente com o que é psicológico, o que é material. Então quando eu digo nada me faltará, aí alguém até tenta consertar. Não vai faltar bênção, mas não vai faltar vida, não vai faltar luta. Não vai faltar a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, mas também não vai faltar perseguição. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Porque pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Então o texto original, ele é muito mais profundo do que o que nós estamos lendo no português. Então, diante de tudo que eu posso perder, lembra de Jó? Aceitaste o bem de Deus com prazer, pois o mal não queres aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que estamos criando, e quando digo estamos, são os pregadores. São pessoas que estão pegando o microfone e estão colocando na cabeça das pessoas que ser crente é só ser rico, que ser crente é só ter muito dinheiro, que ser crente é ostentação. Que Deus nos abençoe. Quem não gosta de dinheiro, meu Pix é 11-94794. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você serve a Deus além de tudo isso. Que servimos a Deus não só pelo que Ele pode fazer, mas que servimos a Deus pelo que Ele é. Então, se eu estou no monte, eu glorifico a Deus. Se eu estou no vale, eu também glorifico a Deus. Se eu estou sorrindo, eu glorifico a Deus. Mas se eu estou chorando, eu também glorifico a Deus. Se eu estou ganhando, eu glorifico a Deus. E se eu estou perdendo, eu também glorifico a Deus.
Porque estão querendo colocar na nossa cabeça que crente só ganha, e nunca tem luta, nunca tem batalha, nunca perde. Presta atenção, ser cristão é também renunciar. Ser cristão também é perder. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O termo negar é se autodestruir. Abandona a sua vaidade, abandona as suas paixões, abandona a prostituição, abandona a mentira, abandona o seu ego, para aceitar a vontade de Deus. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive. Levanta a mão preta, levanta a mão branca, levanta. Coloca no ombro de alguém, e diga assim, Jesus é maravilhoso. Não largue ele por nada. Se ele for antipático, chacoalha ele, não tem problema, mas deixa ele ouvir, Jesus é maravilhoso. Não largue ele por nada. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, o capítulo 15 está dizendo de um menino que pediu parte dos bens, estava na casa do pai, mas o pai estava morto para ele. Mas o que me chama a atenção é que ele pediu e não saiu de imediato. Que isso nos mostra, irmãos, que tem gente, quando você vai ler Apocalipse, em uma das cartas, vai dizer assim, ó, tem gente que tem fama de que está vivo, mas está morto. Quem aqui já viu uma estrela no céu? Quem já viu uma estrela no céu? Levanta a mão. Vocês nunca viram estrela no céu? Então levanta a mão em nome de Jesus, interage aí. Oxi. Então, quando você vê uma estrela no céu, talvez aquela estrela já morreu e você não sabe. Eu não tenho competência para falar da forma correta, mas se você pesquisar depois, você vai ver. Quando uma estrela morre, por causa da distância, o brilho dela só vai se apagar para a gente 4 anos depois. Ó, por causa da distância, o brilho daquela estrela só vai se apagar para a gente, ela morreu. A gente só vai deixar de ver o brilho dela 4 anos depois. O que isso significa? Ela está brilhando, mas está morta. É o que Jesus estava nos ensinando. Tem gente que tem fama de que está vivo, mas está morto. Então a gente precisa... Este homem aqui estava dentro da casa do Pai, aparentemente vivo. Mas nós sabemos que para o mundo espiritual, quem está longe do Pai está morto. Porque o membro que está longe do corpo apodrece. Então se nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, todo membro que está longe do corpo apodrece. Então longe do corpo não tem sucesso, longe de Jesus não tem progresso, longe da casa do Pai não tem felicidade. A alegria é momentânea, a porta é larga, o caminho é largo, mas leva à perdição. Eu estou dizendo que hoje eu vim pregar acerca de que qual Deus nós estamos servindo. Qual é o Deus? Porque eu fico admirado. Hoje tem uma famosa chamada geração Z, né? Se eu não me engano, é a geração que nasceu depois de 2000. Meu Deus, eu estou velho. Eu nasci em 87. Mas, quando você... E por que eu estou dizendo dessa geração? Eu estou dizendo dos crentes, tá? Não estou dizendo dos não crentes. Quem tem rede social? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Instagram. Confessa teu pecado. Brincadeira, também tem rede social. Mas, olha assim, ó. Você encontra alguns que eu estou falando de crente. Aí você olha o Instagram dele lá. Aí na bio do Instagram tá ali, fulano de tal, 23. Aí o Y, que é de years, em inglês, né? Ano. Aí embaixo, signo. Do Satanás, só pode. Porque crente não tem signo. Aí você pega o Instagram eu tô falando do crente, não do não crente. Aí o crente tá lá, fulano de tal, 23 anos, 22, sei lá quantos anos tem, em signo, Sagitário, Libra, Capricórnio, do capeta, do cão, do diabo. Você não tem signo. Aí que fala tanto comigo, que conversa. É porque não lê a Bíblia. É porque não se aprofunda em oração, porque Deus... Olha, irmão, se você não escuta Deus falar aqui, você está perdido. Na casa do Pai. Quem tem signo? Levanta a mão. Me passa o Instagram que eu vou lá ver. Então a gente vive uma onda onde as pessoas têm Jesus e mais um amuleto da sorte. É Jesus e mais... Jesus nunca é suficiente. É Jesus e $1 na carteira. É Jesus e um pé de coelho. É Jesus e uma pimenta. Para afastar uma olhada.
Irmão, é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente, irmãos. A sua fé não precisa de muleta. A sua fé é sustentada pela graça de Jesus. Pelo poder de Deus, preste atenção. Deus não é teórico. Ele não é só palavras. Ele é poder, Ele é demonstração. Ele é graça, Ele é unção. Ele ainda batiza no Espírito Santo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Ele ainda transforma. Ele ainda restaura, Ele ainda edifica. Ele ainda capacita, Ele ainda salva. Porque Ele é vivo. Salmo 115 diz assim que existem pessoas que confiam em imagem de escultura, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Tornam-se semelhantes a estes, os que confiam e os que tais confiam nele e adoram. Então, quando você vê alguém inerte, porque idolatria não é só diante de imagem, porque tem gente que idolatra o esposo, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra a casa. Que é isso, pastor? Sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? É só ler a Bíblia. Antes de Isaac, para onde Abraão ia, ele levantava um altar e fazia um culto. Onde Abraão ia, ele levantava um altar e fazia um culto. A promessa de Deus não pode substituir a prioridade de Deus no seu coração. Quando Deus pediu Isaac, ele tinha entre 14, 15, 16, alguém arrisca até 21 anos. Não sei a idade corretamente. Mas a questão é que depois que Isaac nasceu, Abraão parou de fazer culto. Aí Deus olhou para ele e diz assim: pega o teu filho, o teu único filho. Que único? Cadê Ismael? Que era mais velho que Isaac. É porque Isaac era o filho da promessa. Não dá para teologar aqui. Eu vou deixar para uma próxima vez, que eu não sou besta. Já para me convidar. Mas não dá para ficar teologando. Mas a questão é que Deus olhou para Abraão e viu que no coração de Abraão, Isaac estava em primeiro lugar. E por mais de tudo que Deus nos dê, em primeiro lugar tem que ser Deus. Aí Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, pega ele e mata ele para mim. Irmão, Abraão olhou, então vamos, deixou a mulher, porque a mulher é mais sentimental, saiu de madrugada, e aqui tem um negócio muito tremendo, porque enquanto eles estão subindo o monte, Isaac olhou e disse: pai, aqui tem um fogo, tem a lenha e o cutelo. Cadê o animal que vai ser sacrificado? Abraão olhou para ele e disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Isaac podia ter dito: para mim? É porque Isaac é um tipo de Cristo, mas não dá para ficar teologando. Mas só para você entender a introdução. Se você tirar Deus de primeiro lugar do seu coração, Ele começa a tirar aquilo que Ele te deu. Ele começa, mas não é porque Deus quer tirar, Ele só quer mostrar que Ele é prioridade no seu coração de novo. Você pode ver que quando Abraão ia matar Isaac, Deus falou: para, olha para trás. Porque a intenção de Deus não é matar o que Ele deu, é só voltar a ser prioridade no coração de Abraão. Levanta o dedo de profeta, levanta. Aponta para o seu coração e diga assim: Deus tem que ser prioridade no meu coração. Deus deu carro, não tem problema, Deus é prioridade no seu coração. Deus deu casa, não tem problema, Deus é prioridade no seu coração. Deus deu um bom serviço, não tem problema, Ele tem que ser prioridade no seu coração. Deus te deu uma empresa, não tem problema, Ele tem que ser prioridade no teu coração. Deus pode dar o que for, mas Ele tem que continuar sendo prioridade no seu coração, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então vamos lá. O próximo versículo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, essa é a característica de quem mata o pai no coração. Primeiro ele mata o pai no coração. Depois ele começa a se distanciar de tudo aquilo que pertence à casa do pai. E ele sempre vai para uma terra longe. Ele vai para um lugar longe. Naquela época não existia rede social. Mas você percebe hoje em dia que de pessoas que se desviam.
elas têm o prazer de mostrar que está desviada. Eu não sei o que acontece, não sei qual o motivo, eu não sei o porquê, sinceramente, mas você começa a observar algumas pessoas que se desviam, e você vê que era vaso, que era homem de Deus, mulher de Deus, e eles se desviam, e começam a mostrar que, e tem prazer naquilo que estão vivendo, mas a verdade é que lá no fundo sente um vazio. É por isso que a gente tem que cuidar, e agora eu vou falar isso para os jovens que têm desejo de fazer faculdade, faça a faculdade. Você vê como a luta é grande diante do crente. Você observa, e isso não foi uma concepção minha que eu cheguei, mas foi lendo e ouvindo outras pessoas dizer, e isso é uma verdade. Quando você vai para um ambiente de faculdade, você pode ver um muçulmano, quando ele vai para uma faculdade, ele entra muçulmano e ele sai muçulmano. Quando você encontra um bandista, sei lá, que ele seja desse lado, ele entra o bandista e sai o bandista. Agora o crente, quando vai para a faculdade, isso eu conheço pessoas, um monte, na época que eu fazia faculdade, entrou crente, mas no meio do caminho vai se desviando, vai abandonando, vai corrompendo, e eu não entendo, por que os demais segmentos entram como é, se não sair como é, só sai pior, com mais cão, mas sai do mesmo jeito. Agora o crente tem uma batalha, porque você tem que aprender, irmãos, que quanto mais você vai para um ambiente que te confronta, mais você tem que orar, porque não é pela nossa força. Então, quando você está acostumado só com a rua da sua casa, só com a sua escola que você vai, só com a casa do vizinho e com a igreja, é um ambiente. Quando você vai para a faculdade, é outro ambiente. E é aí que você tem que mostrar a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Quando eu fazia faculdade, toda sexta-feira tinha um tal do barzinho, onde as pessoas não concluíam todas as aulas e iam para o barzinho. E eles me chamavam incansavelmente, mesmo sabendo que eu era crente. Vamos para o barzinho, vamos para a porta do bar. Vou nada, vai vocês. Vou nada, vai vocês. Se você tenta ir só para agradar o homem, você desagrada a Deus. Então é melhor você falar, não vou não quero não. Por quê? Porque eu não quero e pronto, acabou. Então você tem que entender, irmão, que ser crente é diferente do que esse mundo vive. Então este homem, ele vai para uma terra longe. E tudo aquilo que ele ganhou e que ele pediu na casa do pai, agora ele está gastando. Daí o nome filho pródigo. Pródigo é gastador. Tem gente que se gasta naquilo que não pertence às coisas de Deus. Isaías 55, versículo 2 diz assim: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta o suor do seu trabalho naquilo que não te alimenta? Porque as coisas de Deus têm direção. Toma cuidado, não perca o foco. O diabo é estrategista. O diabo não é besta. E eu não sou advogado do diabo, mas ele tem paciência para esperar o momento da sua fraqueza. Esperou o momento da necessidade de Jesus. E tendo Jesus jejuado 40 dias, teve... Vocês são bons de Bíblia aqui, né? Teve fome. Os 39 dias, parece que o cão nem chegou perto. Mas quando apareceu uma necessidade, o cão se apresenta e diz: tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. E preste atenção no que eu vou te dizer. Esse episódio está depois do Jordão, quando Jesus é batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus desce ao Jordão e uma voz ecoa do céu dizendo que este é o meu filho, de quem eu me comprazo. No Jordão, no deserto, o diabo quer pôr à prova aquilo que Deus falou. Se tu és o Filho de Deus, Deus está dizendo: você é meu filho por adoção. E todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Bate no peito e diz: eu sou filho. Bate no peito e diga: eu sou filha. Bate no peito: eu sou filho. Bate no peito: eu sou filha. Mas no deserto, o diabo vai querer colocar à prova a sua identidade. No deserto, existem dois termos para deserto em hebraico. Quer falar deserto em hebraico? Midbar. Midbar, estou falando deserto. E existe um outro termo chamado Meatiber, que significa lugar onde Deus fala. Deserto.
Lembra, alguém leu o livro de Êxodo aqui, acho que foi a irmã também, leu o livro de Êxodo. Quando Deus livra o povo da mão de Faraó, primariamente Deus vai levando o povo pela terra que vai para caminho dos filisteus. E a Bíblia diz que o povo sai do Egito com um arsenal de armas, sai com espada, lança, escudo, flecha, tudo que pegou no Egito. Aí Deus olhou para Moisés e disse assim: para! Moisés parou. Volta para... Se fosse, eu ia falar, voltar para onde? Acabei de sair. Deus falou para Moisés: eu vou contextualizar para você entender, para não tomar muito tempo. A Bíblia diz que eles saíram com arsenal, sim ou não? Arsenal, armas. Saíram com armas. Deus falou assim, ó: manda o povo voltar, porque se vir a guerra eles vão desfalecer. Mas eles não têm arma. Segundo alguns historiadores, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. 1 milhão de pessoas. 700 homens, fora mulheres e crianças. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. Com armas, com espada, lança, escudo, flecha, tudo que era arma. Deus falou assim: manda voltar, porque se vir a guerra, eles vão desfalecer. Porque, diga por quê, pastor? Porque tem gente que tem tudo, mas não sabe manusear. O que adianta você ter um arsenal se você não sabe manusear? Você tem um arsenal, você ainda, de mentalidade, você é escravo. Aí quando você tem um arsenal e você não sabe manusear, aí Deus te manda para o deserto. O caminho é mais longo. A terra dos filisteus de 3 a 4 dias. No deserto, 40 dias, 39 dias por aí. Aí Deus falou assim: manda pelo caminho que é mais longe. Mas naquele caminho não vai ter guerra. Então eles não vão desfalecer. O que Deus me faz entender é que quando a gente não sabe usar as armas que Ele nos dá, Ele vai nos levar para o deserto. Eu gosto muito dessa parte. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai te levar para o deserto. Não adianta fazer figa, não adianta fazer o sinal da cruz, não adianta cruzar o dedo. Se Deus te mandar para o deserto, você vai e pronto, acabou. Porque a mentalidade ainda é de escravo. Um dia eu estava assistindo as redes sociais e eu vi uma mulher fazendo assim no cavalo, ó. O cavalo provavelmente, porque um animal irracional, devido às repetições, ele acaba obedecendo o comando. Então a mulher fingiu que passou a corda no cavalo e foi indo. E o cavalo foi indo atrás. Só fingiu. Só fingiu. Aquele cavalo estava amarrado? Não. Mas na mente daquele cavalo, ele estava amarrado. É assim que é os crentes. Quando ele é crente, ele não está amarrado. Ele já foi liberto pelo sangue de Jesus. Mas na mente dele, ele ainda é escravo do pecado. Ele ainda continua tendo tais atitudes, porque na cabeça dele, ele ainda está amarrado naquilo. Mas ele está livre. O diabo, porque quem é de Deus, o maligno não toca. Então o diabo só cria um cenário, só um momento, ele só faz algumas coisas, e você acha que está preso naquilo, mas Deus já te libertou. Então você sabe orar, você sabe jejuar, você sabe clamar, você sabe pedir, sabe ler a Bíblia, faz. Porque se você não fizer, Deus te leva para o deserto. Você está entendendo? Por que Deus leva para o deserto? Porque no deserto também tem onde Deus faz as maiores escolhas, como Deus fez com João Batista. Mas não é a pregação de hoje. Então ele foi para uma terra longínqua. E naquela terra longínqua ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que recebeu do Pai. E isso vai nos confrontar. Porque para um culto de domingo, culto da família, eu não sei, para mim qualquer culto é culto pentecostal, qualquer culto é culto de poder de Deus, mas tem esses títulos, então eu respeito muito. Então no culto da família eu preciso te conscientizar que na casa do Pai é o melhor lugar em que você deve estar. Com a família que Deus te deu, era o melhor lugar em que você está. Porque não adianta procurar fora, serão outros problemas, mas problema todo mundo tem. Então o maior problema, o maior problemático não está do lado de fora. O maior problemático é você. É só você olhar no espelho e você vai ver que o maior problemático é você. Que desiste fácil, que reclama por tudo. Fica, ó céus, ó vida, o que eu vou fazer? Tem aquela charge que tem um rapaz, um menino, e o Snoopy, um cachorro. E o rapaz olha e diz assim, um dia nós iremos morrer.
Aí o cachorro, um cão, mas o animal de estimação, diz assim, mas todos os outros dias nós iremos viver. Porque a gente fica com a tendência de focar só no problema. Fica com a tendência de focar só na dificuldade. Eu vou tentar trazer uma alusão aqui, talvez vai fazer sentido para alguns. Quem já quis comprar um carro aqui? Quem já quis comprar um carro? Um carro específico. Sei lá, vamos falar os populares, um Fiesta, um Celta, um Palio, sei lá. Você já percebeu, não sei se vai fazer sentido para todos, mas preste atenção. Quando você não só quer o carro, mas você tem a percepção de querer aquele carro e comprar, você nunca viu aquele carro no caminho, nunca. Mas quando você põe o foco de comprar aquele carro, o que acontece? Parece que só existe aquele carro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está conseguindo compreender? Aqueles carros sempre estiveram lá, sim ou não? Você até queria um carro, mas você não tinha aquela percepção de querer o carro. A partir do momento que você passou a ter aquela percepção de querer o carro, você passou a ver mais aquele carro. Mas eles sempre estiveram lá. Está entendendo? Quando a sua percepção é no problema, você vai ver só problema. Agora, quando a sua percepção é na solução, você vai enxergar a solução. É por isso que Paulo disse, a carta de Colossenses, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Porque o que Deus tem para nós é maior, irmãos. Lembra do profeta Eliseu? O moço acorda pela manhã e diz, Eliseu, meu Deus, a gente vai morrer, Eliseu. Por quê, rapaz? Olha o exército lá fora. Eliseu espreguiçou e diz, pai, abre os olhos desse moço. Abre os olhos desse moço para que ele veja o que o Senhor nos deu. Então para de focar no problema, senão você vai só enxergar problema. Tenha percepção na solução. É claro que a gente é ser humano, irmão. Claro. Tem hora que você diz, o sangue de Jesus tem poder. Que luta, que prova, que dificuldade. Mas aí quando está, você diz, opa, deixa eu orar. Opa, deixa eu buscar. Porque a luta não pode te consumir. A dificuldade não pode te consumir, irmão. Você é crente em Jesus. Você é propriedade peculiar de Jesus. Você é filho adotivo de Jesus. Alguém aqui tem um filho adotivo? Alguém aqui tem um filho adotivo? Não? Glória a Deus. Mas quando você tem um filho, eu sou pai de 2. Mas quando você tem um filho, você não escolhe a cor do olho, o biológico. Você tem uma percepção que vai aparecer com o pai ou com a mãe. Mas você não escolhe a cor do olho, não escolhe o cabelo, não escolhe a cor da pele. Você não escolhe nada. O que Deus mandar, está na bênção. Sim ou não? Agora o filho adotivo, você escolhe ou não escolhe? Você olha para ele, você está enxergando ele, e você pode dizer, eu quero ou não quero. Quem já adotou, ele vai ter algumas crianças, e ele vai dizer, eu quero essa. Ela olhou o cabelo, olhou o olho, olhou a cor da pele, olhou o sorriso, olhou e quis. É o que Deus fez com a gente. Nós somos filhos por adoção. É o que a Bíblia diz. Então Deus olhou para a gente com qualidades e defeitos e disse, eu quero. Agora, se você não consegue entender a grandeza disso, eu não sei mais o que eu posso fazer. Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então vale a pena permanecer, cutuca o vizinho e diz assim, vale a pena permanecer na casa do Pai. Glória a Deus, já está preparado o louvor? Já fica aí, fica ligado, hein? Fica ligado, em nome de Jesus. Olha o outro versículo, o que o outro versículo diz? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Porque, irmão, longe de Deus, o sucesso não dura muito tempo. Dura não. Longe de Deus, uma hora o recurso acaba. E preste atenção, longe de Deus e perto de Deus, uma hora os recursos acabam. A diferença é que quando você está perto, a providência vem. Estou falando de Deus. Quando você está longe, você vai ter todo o caminho que você percorreu para ir, você vai ter que percorrer para voltar. Então vale a pena ficar, não vale? Enquanto ele tinha, não teve prova nenhuma. Quando acabou o dinheiro, veio a necessidade na terra.
Então vamos correr, porque eu sou educado, eu vou respeitar o horário que foi me dado. 15. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Além de padecer necessidade e chegar na extremidade da necessidade, ele desejava comer o que o porco comia. E pior, ninguém lhe dava nada. Aí o 17 diz assim: e tornando em si. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é pescar pessoas, irmãos. Deus sabe apertar, não sabe? Sabe. Você fala assim, pastor, eu tenho um livre-arbítrio. Tá bom, mas Deus tem os seus psicológicos. Deus vai deixando, ele aperta aqui, não faz ali, abandona ali, larga ali, fecha ali. Você diz, oxe, é melhor voltar para Jesus. O negócio está ficando feio. Ele nem só foi apertando aos poucos, só foi cercando o cenário, até você cair em si e ver que longe do Pai não dá certo. É tão verdade que ele já diz assim, ó, no 18: levantar-me-ei. Se ele está dizendo levantar-me-ei, porque ele está prostrado, caído, capengado, está no chão, desejando comer bolota de porco que não tem nada. Aí ele está dizendo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está ensaiando. Ele está ensaiando como que ele vai fazer diante do Pai. Porque ele sabe quem é o Pai, ele sabe. Então ele está dizendo, eu vou chegar lá, eu sei que eu já não sou mais digno de ser chamado por tudo que eu fiz. Mas a mente de Cristo não cabe na mente humana. Porque faça 99 coisas boas, erre uma, você não presta mais para o homem. Agora, para Jesus, irmãos, ele não aguenta o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza todo aquele que se humilha e se arrepende diante de Deus. Ele está de braços abertos, porque ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim, ó, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Na casa do pai é o melhor, irmãos. Longe do pai, nem bolota de porco. Longe da casa do pai, você não tem nada. Mas quando você chega na casa do pai se humilhando, ele dá ordem dizendo, trazei depressa. Porque o pai tem pressa para aqueles que estavam longe. O pai tem pressa, pastor, mas eu não desviei da igreja. Mas às vezes você está longe dentro da igreja. Às vezes você está longe, você não ora, não jejua, você não sente a presença de Deus, você só fofoca, só fala mal, só vê defeito e está dentro da igreja. E o pai está dizendo, vem depressa, porque eu quero te dar o melhor. Vem depressa. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e disse, trazei o bezerro cevado. Cevado aqui é gordo. O pai estava, segundo alguns, a Bíblia não diz, mas alguns dizem assim que quando o filho saiu, o pai preparou um bezerro especial para o filho. Está engordando aquele bezerro, dizendo para quando chegar o momento, é esse que eu vou matar. Pode ser uma verdade essa história, é uma história extra bíblica, mas a verdade é que tinha um bezerro cevado, um bezerro gordo esperando aquele jovem. E o pai disse, traz esse bezerro que representa prosperidade, fartura, que é para ser sacrificado no momento de festa. O pai está dizendo, o filho chegou, vai ter festa. O filho chegou, não tem tristeza. O filho chegou, não vou ficar lançando na cara dele o que ele fez.
Enquanto ele está dizendo, eu pequei, não sou digno, o pai está dizendo, mas o pai disse, trazei depressa a melhor roupa, põe o anel, põe as alparcas, porque o pai não quer ficar lançando o pecado na tua face, porque ele lança no mar do esquecimento o seu passado, e ele está dizendo, eu tenho o melhor para te dar. Deus tem o melhor para te dar. O diabo pode ter prato, Deus tem banquete. O diabo pode ter momentos, Deus tem uma eternidade. O diabo pode te dar algo pequeno, Deus quer te dar algo grande. Deus tem o melhor para te dar. Levanta a mão preta, levanta a mão branca para glorificar a Jesus. Dê um minuto de glória, glorifica Ele, exalte a Ele, bendiz a Ele, enaltece a Ele. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Urabadacandarabashuribicandaramanai, Urabacandarabashuricandaramadacandaramandarabaxuribigaya. Jesus está presente em nosso meio. E agora começa o problema que estava dentro. Existia um problema que estava fora, mas tinha um problema que estava dentro. E quem era? O irmão mais velho. A Bíblia diz que e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Quem diz que crente não é feliz? Quem diz? Tem música e tem dança. Não é aquela dança profana, desgraçada que o mundo tem aí. Risca a faca, desce até o chão. Porque o mundo te chama de cachorra, de cadela. Jesus te chama de princesa, de noiva. O mundo só tem para esculachar. Jesus só tem para abençoar. O filho mais velho chegou, ouviu a música e as danças e perguntou para alguém. Disse: o que está acontecendo aí? Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eu já vou adiantar a história aqui. A Bíblia não diz se aquele irmão entrou dentro de casa. A parábola termina sem a gente saber se aquele homem entrou dentro da casa ou não. Mas a verdade é que o Pai, irmão, Ele sempre tem o melhor para nos dar, sempre. Na casa do Pai, e perceba que na casa do Pai tem um invejoso, na casa do Pai tem um indignado, na casa do Pai tem alguém que não se alegra com a sua conquista. Isso não é motivo para você se afastar. Ah, eu saí da igreja por causa de fulano, saí da igreja por causa de Beltrano, saí da igreja por causa disso. Não, você saiu porque você quis. Porque o Pai tem sempre o melhor para. O Pai não te decepcionou. O Pai não mentiu para você. O Pai não te enganou. A igreja é feita de pessoas. E pessoas dão problemas. Se porventura você encontrar alguma igreja que não tenha problema, não entre lá. Senão você vai passar a ser um problema naquela igreja. Porque onde tem pessoas, tem problemas. A questão é que quando a gente se reúne com humildade, onde ninguém quer ser melhor do que ninguém, e começa a entender que todo mundo aqui é servo, e está aqui para servir, e está aqui para evangelizar, está aqui para ganhar almas, irmãos, o negócio cresce, o negócio anda, o negócio alavanca. Tem uma frase que eu coloquei no meu livro que diz assim: alguém não é tão alguém a ponto de ser alguém para humilhar alguém. Está entendendo? É igual aquela velha história. Quem já comprou um saco de batata? Parece que é Jesus. O saco de batata só tem um monte de batata. Já comprou saco de batata? Quem já comprou batata? Esse jovem, vocês nunca compraram nada para a mãe de vocês? Eu, hein? Você compra um saco de batata, tem batata redonda, tem batata torta, tem batata oval, tem batata comprida, tem batata que nem parece batata. Aí quando você pega tudo e amassa, vira o quê? Purê. Fica tudo igual, não é? Então, pensa, no saco de batata é quando você não era crente. Aí quando você vem para a presença de Deus, Deus amassa tudo. Aí pega o torto e amassa, pega o redondo e amassa, pega o oval e amassa. Aí Deus vai deixando tudo igual. A batata torta, a batata grande, a batata pequena vai virando tudo purê, porque fica tudo igual na presença de Deus. Está entendendo? Então aqui, irmão, é para todo mundo se unir. E quando a gente se une, irmãos,
Aí quando alguém chega assim, você viu fulano, você fala, está repreendido em nome de Jesus, vamos orar. Você viu fulano caiu, você fala assim, então tá bom, se a gente não pode ajudar, também não vamos atrapalhar. Vamos orar em nome de Jesus. Porque a mesma Bíblia que diz que o adúltero não herda o reino de Deus, diz que o maldizente também não vai herdar o reino de Deus. O fofoqueiro não herda o reino de Deus. Tem gente que gosta até de fazer fofoca santa. Não existe fofoca santa. Língua.com.br. Jesus vai te converter. Glória a Deus. O filho fica indignado e não entra. Mas mesmo assim o pai sai por causa do filho. E diz, não é justo a gente se alegrar pela vida do teu irmão? Ele estava perdido e foi achado. Ele estava longe e agora está perto. Se alegra, mas aquele homem continua indignado. E diz, mas o senhor, eu estou há tanto tempo com o Senhor. E o senhor nunca deu uma festa dessa para mim. E a resposta do pai é magnífica. E o pai diz assim, filho, tudo que é meu é seu. Está entendendo? Tem gente que inveja o pregador, tem gente que inveja o cantor, tem gente que inveja o regente, tem gente que inveja o líder. Irmão, tudo que o pai tem é nosso. Isso são para funções específicas dentro da igreja e tem que respeitar. Mas a gente não pode ter inveja do nosso irmão. Porque não é o que senta na frente é melhor do que o que senta atrás. Não é porque o pastor é melhor do que o diácono. Aqui todo mundo, existem cargos eclesiásticos que precisam ser respeitados. Porque Deus dá pastores segundo o coração. É o que a Bíblia diz. Mas aqui, mano, nós somos uma família. Aqui nós estamos para nos alegrar. Aqui nós estamos para servir a Deus. Então vale ou não vale a pena estar na casa de Deus? Vale ou não vale a pena? Agora dói. Vale ou não vale a pena perdoar o seu irmão? Porque tem crente que é crente macumbeiro, pastor. Ele olha para um irmão e diz assim, o meu santo não bate com dele, o meu espírito não bate com dele. Se ele tem o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, tem crente que tem ranço. Oh, eu tenho o ranço dele, você não é crente não, infeliz, se converta. Eu tenho o ranço dele, eu tenho o ranço dela, você não é crente, você tem que se converter. Você precisa amar o seu irmão, você precisa perdoar o seu irmão. A Bíblia diz, não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Eu não gosto dele, meu espírito não bate com dele, meu santo, se converter em nome de Jesus. A gente precisa entender que o mesmo irmão que entristece, o mesmo irmão que falha, a gente também entristeceu alguém, já falhou com alguém, já decepcionou alguém. E do mesmo jeito que a gente quis que alguém nos perdoasse, perdoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que é o resto? Seja feita a tua vontade, como é no céu. A vontade de Deus que prevalece. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E depois. Tá bom, pode parar aí. Perdoa as nossas dívidas. Você tem perdoado o seu irmão ou você só fala mal dele? Você tem perdoado o seu irmão ou você só está querendo a infelicidade dele? Pecou, ajuda a levantar. Errou, ajuda orientando. Falhou, ajuda falando bem para ele, lendo a Bíblia. Se você não pode pegar na mão do teu irmão e orar por ele, fique calado. Pastor, posso pedir para a igreja ficar de pé? Já prepara o hino aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se ela cantar o homenzinho torto, eu vou amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue na mão de alguém. Glória a Deus. Não vou fazer diferente? Glória a Deus. Escolhe alguém e pegue, fica de frente para essa pessoa aí. Eu quero fazer uma. Quando eu terminar a oração, você entrar cantando, tá? Glória. Qual é o seu nome? Maria Alice? Nome bonito. Glória a Deus. Olha, fica de frente para alguém aí. Se por um acaso tiver 3, aí o cordão de 3 dobra não se quebra facilmente. Pode ficar de 3. Mas fica de frente para alguém. Você vai orar por essa pessoa. Se você não souber o nome dela,